receber os estudantes das ex-colónias, porque não havia universidades, que vinham estudar para Portugal, e para os integrar na sociedade portuguesa, criando, digamos, um relacionamento mais estreito entre todos estes ex-estudantes das colónias. Nos anos 60, com o início dos processos de descolonização em todo o mundo, estes jovens acabaram por se revoltar contra o próprio regime que criou esta instituição. E formaram-se aí politicamente. É um caso único e que revela, digamos, também a proximidade que se manteve neste relacionamento que já vem do período colonial. Esses jovens tinham nomes, chamavam-se Amílcar Cabral, chamavam-se Agostinho Neto, chamavam-se Savimbi, chamavam-se Pepe Tela, o grande escritor, que a propósito da Casa dos Estudantes do Império escreveu A Geração da Utopia, que é uma obra fantástica sobre a Casa dos Estudantes do Império. Portanto, nós fizemos essa homenagem. Eu podia estar aqui a multiplicar os nomes do Chissano, do Pascoal Mucumbi, do Mário Machungo, do França Van Dunen de Angola, do Vasco Cabral da Guiné, do Pedro Pires. Nós fizemos essa homenagem e é interessante que no início, quando eu tive essa ideia de fazer essa homenagem, muitas pessoas que desconheciam isto, porque a Casa dos Estudantes do Império foi extinta pela Polícia Política em 1965 e já não tinham memória dela, disseram, mas tu vais fazer isto? A Casa dos Estudantes do Império? E eu disse, não, mas isto é a história. E vou fazer isso para ficar para a história, que esta casa existiu e que é património comum de todos os nossos países. E editei as obras que esses jovens na altura fizeram e escreveram em 22 volumes que se chamava Coleção de Política, de Coleção Ultramarina, veja lá. E reeditei também a mensagem que eles tinham, que era uma outra produção literária deles, para além da antologia poética de Angola, de São Tomé e de Moçambique. E quando isso foi feito, para você ver a importância que tem este fenómeno da cultura, eu convidei para virem a Portugal todos os homens que tinham sido presidentes dos respectivos países e que tinham sido, na altura, estudantes da Casa dos Estudantes, estudantes em Portugal, frequentantes da Casa dos Estudantes do Império, e que fugiram de Portugal nos anos 60 também, numa fuga famosa em que envolveu 100 e tal jovens. Bom, quem é que veio a Portugal que eu convidei? Os que tinham sido presidentes. O Pedro Pires, que veio, o Miguel Trovoada, também, a viúva do Agostinho Neto, porque ele já tinha falecido, mas também os primeiros ministros França Van Dunen de Angola, Mário Machungo de Moçambique, Pascoal Mucumbi de Moçambique, para além de todos os outros escritores, hoje consagrados, e que a maior parte das pessoas não sabia que eles nasceram ali como escritores na Casa dos Estudantes do Império. Foi um grande êxito na altura. Hoje em dia toda a gente identifica a Casa dos Estudantes do Império como uma instituição repositório do que nós fomos em conjunto e do que somos em conjunto, porque a guerra que os povos colonizados travaram correu paredes meias com a luta do povo português também contra a ditadura. E tal como nós encontramos os Pedro Pires, etc., na altura quem era o dirigente da reunião interassociativa universitária era o Jorge Sampaio, que também participou nesta jornada. Nós fizemos exposições por todo o país, fizemos edições em colaboração com um meio de comunicação social. Está a ver, isto também tem uma importância enormíssima, porque é a cultura que depois sedimenta o resto. É por isso que eu lhe comecei por referir que nos avanços que nós temos que dar para abolirmos os vistos entre os nossos povos e países, a cultura tem que estar presente. Tem que estar presente. Não foi por acaso que o Saramago
recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Nós temos escritores que podiam ter recebido, olha o Miyakoto, e não se sabe se no futuro não receberá, o Luandino Vieira, agora mais recentemente o Germano de Almeida, eu podia lhe estar a Paula Chigiani de Moçambique, eu podia lhe estar aqui a multiplicar, porque é uma riqueza fantástica aquela que nós temos. Para não falar mais remotamente nos Erígonos que os Veríssimos, nos Jorges Amados, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, no Baltasar Lopes de Cabo Verde, percebe? É isso que nós temos que puxar. E então na música, no mundo, a nossa identidade é conhecida pela morna, que é património mundial da humanidade, é conhecida pelo fado, que é património mundial da humanidade, a mesma coisa relativamente ao samba, percebe? Isto não pode, nós não podemos de maneira nenhuma perder, porque isso é a nossa identidade, é o fruto da alma do que somos, entende? Doutor Vítor Ramalho, entendo e gostei, por isso não o interrompi. Provavelmente toda esta parte poderá servir para, aliás, uma outra peça, não cidades, mas uma outra coisa. Eu faço-lhe só uma pergunta sobre a cultura, mas depois tenho duas últimas perguntas ligadas à inclusão financeira e à industrialização e o papel das cidades dos PALOP. Mas sobre a cultura, só para fecharmos esta parte, acha que as gerações que hoje têm 10, têm 20, 25 anos, continuam a pensar dessa forma ou não? Eu estou muito atento à juventude, porque a minha identidade é forjada de pátrias, de muitas pátrias. Eu nasci em Angola, a minha mãe já lá nasceu, e como não se renega à mãe, embora não tenha bilhete de identidade angolano, eu sinto-me angolano, sempre me senti. E na altura, a seguir ao 25 de Abril, eu assinava uma coisa interessante, assinava o meu nome e embaixo punha sempre luso-angolano. Até para ferir, porque nessa altura havia preconceitos sem razão rigorosamente nenhuma de natureza colonial, ou de receios que fossem mal entendidos. Eu acho, já lhe disse, que o povo português lutou contra o regime anterior, como é evidente, olha, na Casa dos Estudantes do Império é um exemplo disso, e portanto não temos que ter complexos rigorosamente nenhuns. E isto para lhe ser completamente claro a esse nível. A cultura, de facto, é isto. Só que há aqui um erro que os mais velhos fizeram, que é de não transmitirem o repositório da nossa memória coletiva aos mais jovens, incluindo no sistema escolar, por complexos em algumas situações, porque não têm essa memória. Se você falar com uma pessoa de 40 anos, ele não tem a memória que eu tenho. O 25 de Abril vai fazer brevemente 50 anos e, portanto, nós tínhamos a obrigação de transmitir. Eu tive sempre essa obrigação, tive sempre essa noção. Por isso é que reeditei as obras da Casa dos Estudantes do Império, por isso é que convidei esta gente toda para vir a Portugal na altura. Mas você tem razão, não tem essa memória. Incluindo, para lhe ser ainda mais direto e claro, quem está no poder e quem está na oposição neste momento, pelo menos em Portugal. E eu sinto que nos outros países começa a ser também um pouco assim. Como é que se supera esta omissão da ausência de culto daquilo que de facto todos nós somos e fazê-lo sem complexos? Tem que se ouvir os mais velhos. E esta nova geração agora, o que eu sinto é que houve poucos mais velhos. No meu tempo mais jovem não era assim, não era mesmo assim. Eu, quando entrei para um partido, depois do 25 de Abril, antes já militava, como é evidente, mas quando depois ingressei num partido à luz do Dia Democrático Português, a primeira coisa que eu fiz, digo-lhe isto sinceramente, foi perguntar aos fundadores do partido mais velhos, na altura, que eu olhava para eles e dizia, bom,
eram mais novos do que eu, mas tinham já 60, 60 e poucos anos. O que é que você acha disto? Diga-me lá da sua experiência. Isto é mesmo real. Fui um a um, fui a vários. Hum? Olha, lembro-me de ter ido procurar o Raul Rego, lembro-me de procurar o Mário Soares, a Maria Barroso, em casa deles, e outras pessoas, o Almeida Santos, percebe? Porque eles eram repositórios da história. E eu sempre entendi que não há futuro sem memória. Portanto, isso há um hiato aqui. Tem razão. Como é que se supera isso? Olhe, tem que ser através do ensino, não há outra maneira, da pedagogia, dos cursos, dos programas escolares. Não há outra forma. Eh, Bom, mas agora, mas também tenho que responder à sua questão, o financiamento. não, antes, já agora, já que não fomos por este caminho, deixe-me só terminar este caminho e voltamos ao financiamento. O que diz, eu estou de acordo, mas diga-me uma coisa: quando se refere ao ensino, aos programas, aos currículos, mas os currículos sobre a questão colonial, a questão do racismo, a questão das guerras de libertação ou ligada às guerras de libertação nacionais, o que as guerras, enfim, a luta do povo português ou de partidos em Portugal contra o que era o fascismo. Mas isto não está recuperado, isto não está recuperado nos currículos. Não está recuperado nos currículos. O que eu conheço dos currículos, os currículos não recuperam isso. Cada país tem uma visão nacional, o que é normal, mas esse aspecto de que fala, e pronto, e falando do pouco que eu conheço dos currículos em Portugal, isso não está recuperado. Por exemplo, países como, digamos, no Reino Unido, toda a questão colonial está perfeitamente explícita em todos os currículos, com Mas ouça, diferentes visões. Portanto, como ó é que se pode Tomás, fazer isso? Porque os mas ó currículos Tomás, não recuperam Tomás, isso. não, ouça, é pormos o dedo na ferida e dizermos que isso é uma insuficiência grave dos programas. E eu sinto que em Portugal o é. Por isso é que lhe estou a falar nisto. Exato, E estes jovens não têm memória, percebe que não lhes é exato. dada. E aqui não há que ter preconceitos nem complexos. A história é a história e não se A reescreve a história é a história, história. exatamente. E mais, eu, por exemplo, eu sempre defendo, tocou aí aspectos que hoje em dia estão na ordem do dia. Vamos pegar no racismo. Porque não houve uma pedagogia de debater estas questões. Há depois a expressão radical de um lado e do outro da sociedade, que eu acho que é inaceitável. Sabe porquê? Porque aqueles que se dizem também marxistas esquecem-se que o racismo tem uma base económica. Eu, se no meu prédio viverem, se for um prédio como aquele em que eu vivo, com alguma dignidade, ou o seu, se eu tiver várias pessoas a viverem nesse prédio, de cor diferente ou de origem diferente, eu trato-as de maneira igual a que trato qualquer outra, porque o estatuto social dessa pessoa, Claro, o Estatuto é, Económico. exatamente, o estatuto económico dessa pessoa é, e, portanto, a base é económica. Mas se eu entrar num bairro degradado e houver pessoas de cor diferente da minha, mas houver também pessoas da cor igual à minha, eles são tratados nesse bairro por igual, porque a condição social deles é Que essa. determina, Ora exatamente. bem, É determinante. não perceber isso leva-nos a que não se perceba a razão pela qual os Estados Unidos da América, que há escassos 30 anos, em determinados estados, proibiam os negros Havia a ter segregação acesso, racial, sim. ter acesso às universidades e de andarem em autocarros, Sim. porque é que os próprios Estados Unidos, incluindo nos estados que praticavam a maior segregação, como a Geórgia, Sim. deram a vitória ao Obama? Porque ele, em função da evolução e do estatuto social determinado pela própria evolução da sociedade, ganhou uma notoriedade e ganhou um estatuto que não se faz diferença. E os americanos que têm a consciência que são uma potência hegemónica no mundo, ou tendem para lá, agora já
isto já é multipolar, tiveram a consciência que era necessário fazer, eleger uma pessoa que historicamente era impensável. Porque isto já é a diplomacia a funcionar, já são as instituições a reconhecer, e é o estatuto social que foi ganho pelos negros, está a ver? Nós aqui em Portugal, essa pedagogia não é feita. Não é feita com frontalidade para se discutirem as questões. E você tem razão, você chega a um programa de ensino, não vê aquilo que está espelhado, por exemplo, em Inglaterra, onde você está, não é? Em que se discutem essas questões abertamente. Sim. E isso depois acaba por favorecer entre nós, que eu começo a verificar isso, concepções radicais de um lado, da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda, Sim, percebe? sim. Que confluem com o mesmo objetivo, no Exato. fundo. Ouça, isto daria panos para mangas para uma peça completamente diferente. Duas últimas perguntas para terminarmos sobre as cidades. Há uma linha de pensamento africana forte, não é a única, mas é uma linha forte, sobre a industrialização, sobre projetos que possam ter um impacto transformativo. Uma das cabeças pensantes dessa linha, tal como conhece, é o Carlos Lopes, por exemplo. Na Nigéria temos o Tony Elumelu, é uma linha forte. Mas diga uma coisa, na sua opinião, as cidades dos PALOPs, falemos de cidades como, nem todas, mas as grandes metrópoles dentro dos PALOPs, têm, na verdade, essa capacidade de poder tornarem-se um vetor, um veículo de industrialização, tendo em conta a mão de obra que há, barata, jovem, tendo em conta os mercados. Será que essas cidades têm essa capacidade de Olha, poder agir como motores da industrialização ou não? do meu Falo ponto de das cidades vista, dos PALOP. do meu ponto de vista, sou completamente claro, acho que não. Não apenas por essa razão. A industrialização envolve, para além da questão política da estabilidade, envolve a existência de infraestruturas que possibilitem uma rápida comunicação entre vários espaços geográficos dentro do mesmo território. Se você não o tem, ou tem deficientemente, como por exemplo ao nível das estradas, se você não tem também, porque isso é importante, uma cadeia de frio, porque tem deficiências de fornecimento de energia elétrica, você na industrialização dificilmente poderá produzir produtos enlatados que careçam de preservação no frio, porque não tem cadeia de frio. Bom, ora bem, os países africanos, na generalidade, têm limitações desta natureza, mesmo os mais desenvolvidos, está a ver? Para não falar em problemas laterais que envolvem, em alguns deles, a insegurança. O problema vital, a meu ver, antes de mais nada, é o problema da autossustentabilidade alimentar. E isso está provado com o agravamento do ciclo vicioso da pobreza logo após a independência desses países. O que é que se passou? Como esses países não tinham poupança, não tendo poupança, não há investimento. Não havendo investimento, cai-se no ciclo vicioso. Eles socorreram-se de investimento no fundo de poupança externa, através de empréstimos, mas esses empréstimos foram canalizados para setores não reprodutivos e sem terem atenção à autossustentabilidade. Ora bem, se você não cria autossustentabilidade, que é feita a partir do setor primário, não é? A partir do setor primário, agricultura e pescas, você não consegue depois ter condições para a atratividade para os próprios campos, para a dinamização da agricultura, da agropecuária, que é fundamental. Olha, nestes dois países de maior expressão em África, Angola e Moçambique, o retorno das populações aos campos é muito complicado e não se está a dar como se esperava, porque não encontram condições propícias para respostas à própria autossustentabilidade nos territórios de origem.
Portanto, como é que você vai criar uma industrialização imediata se a base da mobilidade não existe ou existe deficientemente, hã, a menos que a indústria seja dirigida exclusivamente àquilo que não é sequer necessário, que não é o agroalimentar. Porque se for, como é que o que é que interessa produzir carros se você não tem, se depois não tem mercado para eles? Porque uma fábrica de carros está para além da existência de territórios com 20 milhões de habitantes, tem que ser para muitíssimo mais, não é? E tem que ter estabilidade. A estabilidade de tal maneira, olha, por exemplo, a Volkswagen. Porquê que a Volkswagen foi criar uma fábrica no Ruanda? Quando o Ruanda se pacificou em termos absolutos e começou a criar dinâmicas de estabilidade e desenvolvimento que propiciaram isso. Se não existir, não há investimento a esse nível, como é evidente, porque isso depois acarreta o quê? Especialização técnica, a defesa de quadros que não emigram, mas querem ficar no país e por aí fora, não é? É o que eu acho. Uma última pergunta. Diz-se, há estudos e há uma certa visibilidade que em África, os últimos 10 anos, desde que no Quênia se lançou o M-Pesa, que tem havido um grande esforço de chamadas TechFin, as tecnologias financeiras, e que as cidades têm sido, na verdade, o receptáculo onde essa inclusão financeira, esse acesso a sistemas financeiros, bancários, sem passar pelo que são os bancos tradicionais, está a desenvolver de forma absolutamente espantosa e rápida e que está a incluir, na verdade, setores que tradicionalmente não tinham acesso ao sistema financeiro. Por exemplo, falo de mulheres vendedoras nos mercados e outros. Acha que nos PALOP, nas cidades dos PALOP, esse fenómeno também se verifica ou é algo muito específico a países anglófonos como o Quénia, francófonos como a Costa de Marfim, ou também se dá nas cidades africanas de língua Não, portuguesa? não se dá ainda, não se dá ainda. Eu isolo a situação particular de Cabo Verde, que tem uma estrutura financeira e tem uma relação da estabilidade monetária que nenhum outro território tem. Mas é Bom, a inexorável. Guiné-Bissau tem estabilidade monetária através do Mas Franco com CFA. sim, exatamente, é verdade o que está a dizer. Mas é inexorável que isso é o futuro. Porquê? Porque a banca tradicional, como eu avalio, que ganhava dinheiro vendendo dinheiro, está a ver, passou a um estádio com a abertura do mundo por efeito da queda da bipolaridade, é que a própria banca passou a disputar competitividade com os grandes depositários dela, por estranho que isso possa parecer. E por efeito da crise do subprime e a partir de 2008 e ao que levou da banca nos Estados Unidos e depois em cadeia para todo o mundo, a banca hoje vive praticamente a tradicional, como você sabe, de comissões. Mas como as exigências do compliance são de tal maneira sérias, passaram a ser em todo o mundo, nas transferências bancárias, as exigências da legalidade dessas transferências é de tal monta que uma pessoa que quer abrir uma conta bancária começa a ter dificuldades que anteriormente não tinha, porque tudo lhe é exigido. Portanto, a resposta a esta questão vai ser através da simplificação, noutros termos, do próprio relacionamento da banca com os cidadãos. E é aí que entra esse sistema anglo-saxónico, que é real, mas que vai aproveitar a todos os outros países e vai ser inexorável que venha a ter vencimento. Olha, muito obrigado, eu agradeço-lhe muito esta nossa longa conversa. Se tiver alguma coisa que queira acrescentar, muito bem, se não, eu agradeço-lhe e até uma próxima oportunidade. Olha, muito gosto, eu é que tive muito prazer em estar a falar consigo e a dirigir-me por interposta
pessoa, neste caso o Tomás, à genialidade daqueles a quem a entrevista vai aproveitar. Se é que aproveita alguma coisa. Olha, Esperemos que muito sim. obrigado, muito Muito obrigado. 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 Queria também Agora, agradecer à Anabela Carvalho, exato, porque se não fosse ela não estávamos aqui. era isso que eu ia também acabar de dizer, para agradecer à Anabela por estes 2 Fortíssimo. dias e antes, e seguramente que teremos ocasiões de trabalhar de novo juntos. Olha, agora, fora da. Só para lhe dizer como é que isto vai ser.